Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é André Machado, falo aqui da Mind Soluções Tecnologia. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de um dos módulos, né? Fazer um briefing bem rápido aí de um dos módulos do nosso treinamento de gestão de projetos, para que vocês tenham uma ideia do que vocês vão encontrar aqui no nosso treinamento, ok? Especificamente, vamos falar hoje a respeito de gestão de riscos, ok? Vou dar uma introdução muito rápida dos conceitos de introdução de gerenciamento de risco aqui no gerenciamento de projeto, tá legal? Na realidade, todo o processo de gerenciamento de projeto, toda a elaboração de um plano de gestão de projeto, você vai se deparar com alguns riscos no projeto. Esses riscos eles podem ser oportunidades até, né, de melhoria do resultado, melhoria em tempo, na qualidade, ou eles podem ser riscos em potencial, onde eles podem ter impacto diretamente no tempo, ou no custo do projeto, ou na qualidade do projeto, enfim. Né? Em todas as áreas de conhecimento do PMI, você pode encontrar eventos que precisam ser tratados como risco do projeto. Okay? Existem algumas particularidades em riscos do projeto. Os riscos de um projeto eles podem ser mitigados quando você cria alguma ação para diminuir o impacto dos riscos identificados. Ele pode ser transferido, ou seja, quando você verifica uma possibilidade de transferir uma determinada tarefa, por exemplo, um determinado custo, por exemplo, para um outro envolvido do projeto, no caso o cliente ou sei lá, ou um fornecedor. Ou você pode absorver, ou melhor, você acaba tendo que absorver esse risco, né? Então esses são os três caminhos iniciais da gestão de risco. Porém, obedecendo as melhores práticas de gerenciamento de risco, é interessante que você tenha um documento para poder direcionar o que você vai fazer dentro da gestão de riscos, tá legal? E fazendo isso, a gente vai ter aí o nosso plano de gerenciamento de riscos, tá ok? Ou Risk Management Plan, tá legal? Então, esse documento é um documento que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o documento que é elaborado aqui, esse aqui no caso é um documento que está aqui em doc ainda, né? Um documento em arquivo doc, para que vocês tenham ideia do que é esse documento, tá legal? Então, dentro desse documento, a gente tem algumas particularidades aqui, tá? Primeiro, uma descrição básica aqui do que é o documento, né? Ele é um documento, é um plano de gerenciamento de risco, ele faz parte do plano de gestão do projeto, tem uma identificação de quem foi preparado, quem aprova esse documento, a versão do documento, é muito importante que a gente tenha um controle também desse documento, então aqui no caso, a emissão inicial, vale lembrar que esse é um documento exemplo, né? A data que foi gerada e o número da página, tá ok? Para um controle. Obviamente, esse documento ele deve ter um código de controle dentro da lista principal de documentos do projeto, tá legal? O que compõe esse documento? Primeiro, uma descrição dos processos de gerenciamento de risco, tá legal? Então, quais são os processos? Que aí isso vai ser explicado no nosso treinamento para a geração de um plano de gerenciamento de risco, quais são os processos que estão lá dentro do PMBOK, dentro da estrutura de processos que são aderentes a essa área de conhecimento. Então isso é brevemente relatado dentro da descrição dos processos aqui nesse documento. Como que é feita a identificação, qualificação e quantificação dos riscos? Isso também é importante. Deixa eu dar uma aumentadinha para melhorar aqui. Então, os riscos eles são identificados ao longo da elaboração do plano de gerenciamento de projeto e eles também precisam ser quantificados e qualificados. Tá legal? Existe um mapeamento, dentro do mapeamento do projeto, existe um mapeamento do plano de resposta a riscos também, tá legal? Isso aqui é uma tabela que eu vou mostrar rapidamente para vocês, um exemplo, em uma linha lá, para que vocês tenham uma ideia, mas é onde você tem um número sequencial desse risco identificado, você tem um código na IAP
né? Então, para nós aqui, a gente utiliza, né, sempre que a gente entra com risco, aonde que ele tem impacto. Então, a gente cruza esse risco com uma identificação lá na estrutura analítica de projeto, que a gente aprende lá em gestão de escopo também. E aí a gente consegue relacionar os documentos, um impacto de um risco em uma determinada tarefa ou entregável, ok? A gente descreve também a tarefa, qual é a tarefa propriamente dita, e aonde que está localizada. Por exemplo, no nosso caso aqui, essa tarefa que a gente detalhou, ela está no caminho crítico, ok? Depois você tem uma análise de probabilidade de impacto, que vocês vão ver depois quando eu mostrar a planilha para vocês. E isso aí vai te gerar um fator onde vai se gerar o potencial do risco e até a quantificação, seja ela financeira ou em tempo, que é uma quantificação estimada, né? E aí fica a cargo do gerente de projeto tomar a linha aí do que como ele vai tratar esse assunto, ok? Ainda falando desse documento, quando a gente identifica um risco, é importante que se tenha um plano de resposta a risco. E dentro desse plano de resposta a risco, a gente tem 3 principais pontos que a gente falou lá atrás: eliminar o risco, mitigar o risco ou transferir o risco. Então, dentro de cada uma das análises, a gente tem qual o esforço necessário para essa tratativa, se for eliminar ou mitigar ou transferir, qual é o status da ação, quem é o responsável por esse gerenciamento, né, dessa tarefa. Pode ser uma pessoa que o gerente de projeto vai designar para essa tratativa. Qual é o custo, se tiver algum custo para essa ação, e qual é o resultado esperado também. Obviamente, quando você tem um risco, né, se esse risco é um risco realmente, ou seja, ele não é uma probabilidade, uma possibilidade de melhoria, ele é um risco que tem um impacto negativo no projeto e precisa ser tratado, então o resultado sempre é a eliminação do risco. Mas pode ser que você tenha ainda algo residual que acabe ficando dentro desse, inevitavelmente fique dentro do projeto, e isso fica ali registrado, tá ok? O buffer de tempo do projeto, então o projeto não prevê criação ou determinação de uma folga ou margem em atraso do término do projeto. Isso aqui é uma observação que se tem dentro da gestão de riscos, né? Então ali a gente acaba colocando aquilo que a gente entende que vai estar atrelado diretamente aí à gestão dos riscos. A gente cria um buffer ali e aponta isso dentro do plano de gerenciamento de projeto, tá? Outro ponto é a frequência de avaliação dos prazos do projeto, né? Se você tem riscos dentro do projeto, você precisa ter uma frequência de avaliação. Isso se falando só em risco, como nós estamos falando aqui, né? Então, dentro dessa estratégia, dentro desse documento, se detalha também qual vai ser a frequência de avaliação que vai ser colocado, levado em consideração para essa área de conhecimento, ok? Outro ponto importante: quem faz a administração do plano de gerenciamento de riscos. Então é interessante que você tenha lá o responsável pelo plano, né, quem é a pessoa, ele é membro do comitê, no caso aqui era um PDAI que a gente deu como exemplo, então ele é fulano de tal, membro do plano diretor, que será responsável direto pelo plano de gerenciamento de riscos e suas atualizações. E aí você pode ter também uma segunda pessoa que trabalha em conjunto, ou ele é um backup, ou algo que o valha. E qual é a frequência de atualização do plano de gerenciamento? Tá? Então aqui no caso a gente colocou quais são as atividades que precisam ser verificadas, quais são as pessoas que precisam estar envolvidas, para que em cada periodicidade estabelecida seja tratado o plano de gerenciamento de risco, que pode ter uma alteração ou outra lá, tá? E outros assuntos relacionados ao gerenciamento também, tá? Então é importante que você tenha um documento que é o plano de gerenciamento de risco. Ele tem uma estrutura muito semelhante com os outros documentos também. É importante que você tenha documentos aí que estejam de certa forma relacionados para que você tenha uma boa gestão do seu projeto, tá ok? Agora falando um pouco do mapa do planejamento de resposta a riscos, que eu falei aqui no começo que era uma tabela, eu vou demonstrar aqui para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui
uma tabela onde você vai encontrar aqui, isso é o plano, né, que foi feito, é uma tabela de acompanhamento. A gente tem aqui o número sequencial, aqui são outras tarefas que a gente levantou aqui. Nesse caso, a gente levou em consideração como premissa de risco as tarefas que estavam no caminho crítico, ok? Então você tem um número sequencial do risco identificado, você tem o código na estrutura analítica do projeto, você também descreve a tarefa, né? Qual é a tarefa que está discriminada lá no seu cronograma, descreve o risco identificado, qual poderá impactar na tarefa, e aí você tem uma análise de probabilidade de impacto aqui. Qual a probabilidade do risco acontecer e qual o impacto? E a gente escalou aqui custo, tempo, escopo e qualidade, ok? Então, conforme a gente vai alterando essa métrica aqui, por exemplo, eu vou colocar esse risco muito alto, a minha relação de probabilidade de impacto acaba alterando. E quando eu altero a probabilidade de impacto, aqui eu já crio grupos aqui definido como vermelho, amarelo e verde. Então, vamos dizer assim que são grupos de criticidade de riscos, entendeu? Então, a gente coloca, além disso, uma informação de qual o período possível para essa ocorrência. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa é uma data inicial e final, porque o gestor do projeto consegue monitorar quando esse risco potencialmente pode acontecer. E se a gente criar um plano de resposta para todos os riscos que são identificados lá como sinal vermelho, a gente fica mais atento nesse período, ok? Aqui também tem o status do risco, se ele está aberto, se ele está fechado ou se ele já foi cancelado. Tá? Então, nesse caso aqui, o risco ainda está aberto. E esse risco, ele tem algumas análises aqui. Primeiro é o tempo total da tarefa, tá? Então, isso aqui, por exemplo, estimado em dias. Você tem um custo total previsto. Então, quanto que é o custo total previsto para essa tarefa ou para esse entregável, dependendo de como você vai estar fazendo a análise do teu risco, tá? Depois você tem um valor médio estimado, tá? Então, você tem aqui probabilidade percentual e impacto do risco, você tem uma média aqui que está fazendo uma relação entre os dois fatores aqui, tá? De probabilidade de impacto e o custo. E você também tem um impacto de tempo estimado, da mesma forma fazendo uma relação, ok? O que vai acontecer é que você fazendo uma análise para todas as tarefas que você avaliou dentro do projeto, no final você consegue ter o tempo total e o custo total também, o desvio em função dos seus riscos. Uma vez que esse risco ele vai sendo fechado, né, ou seja, ele foi eliminado, esses valores somem da sua tabela e aí você conseguiu tratar ele de alguma forma. Um ponto importante também, como eu disse para vocês aqui no começo, é que existe uma tratativa, um plano de resposta. Então a gente tem todo o mapeamento de risco aqui, mas a gente também tem um plano de resposta. Então, por exemplo, número sequencial 000, eu tenho aqui um plano de resposta para esse risco. Então, qual que é a identificação? Atraso na emissão do descritivo básico de projeto, ok? Isso está relacionado ao meu mapeamento. A identificação está aqui, 000. E como eu vou tratar isso? O que eu posso fazer aqui? Qual é o esforço necessário para eliminar? Qual é o status da ação? Ou seja, eu vou estar monitorando sempre, né, essa ação, né, para poder eliminar o risco. Quem é a pessoa responsável? O custo e o resultado, assim como a gente falou no começo da apresentação do plano de gestão. Ok? Beleza? Então, aqui está um exemplo do que a gente vai falar, o que a gente vai discutir aí. Isso aqui foi um briefing extremamente rápido, só para que vocês tenham um exemplo de como nós vamos estar tratando aí um dos módulos que a gente vai falar de risco, mesmo que, repetindo, o treinamento tem um teor aí, um pilar conceitual. A gente vai entregar ferramentas que vocês podem ver aqui, que são ferramentas que estão um pouquinho mais adiante e que com certeza vocês saem daqui e já podem aplicar nos seus projetos. Ok, gente? Então, eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez aqui. A gente está, obviamente, aqui fazendo esse vídeo muito rápido para que vocês tenham uma ideia do conteúdo. Entrem também
no nosso grupo. Eu vou deixar aqui o link do nosso grupo no WhatsApp, que você pode esclarecer qualquer tipo de dúvida que você tenha ainda com relação ao nosso treinamento. E também o link do vídeo lá no nosso canal no YouTube, que você vai ter um pouco mais de informação sobre o treinamento em si. Tá legal? Muito obrigado, ficamos por aqui. Novamente, é um grande prazer. Sou o André Machado, daqui da Mind Soluções Tecnologia. Até breve, espero vocês aqui na Mind no nosso treinamento. Valeu, gente!